Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo por essa iniciativa e cumprimentar a todos os ilustres palestrantes, a todos os presentes. Conheço aqui muitos que têm lutado junto comigo há muito tempo pelo voto impresso e pela segurança do sistema. Então, quero parabenizar os cidadãos que estão aqui, eleitores, pessoas que são atuantes e que não desistem nunca, porque nós já sofremos muitas derrotas, algumas vitórias, e já fomos traídos, né? Traídos por instituições. Mas parabéns a vocês que estão aqui, porque nós não desistimos nunca. Eu quero dizer que foi muito... Eu já conheço o Felipe, já conheço a Milka, sou uma profunda admiradora do trabalho de vocês, confio que vocês são pessoas muito importantes para que a gente possa mudar essa situação em que nos encontramos de insegurança. Fiquei também bastante bem impressionada com a apresentação do Dr. Marcos, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais. E quero dizer, doutor Marcos, que no dia daquela famigerada votação no Supremo, daquele julgamento no Supremo, eu estava lá como advogada, amicus curiae, né? Junto com a Cláudia Castro e eu temos o Instituto Resgata Brasil, e o nosso instituto conseguiu ser admitido no feito, e presenciei o doutor Alberto, advogado, que fez a sustentação, ser praticamente ameaçado por ministros que não gostaram quando um perito, um advogado dos peritos criminais, legitimados, porque os peritos criminais são legitimados para falarem sobre o sistema, alguns ministros passaram, então, a querer colocar em xeque o que ele estava falando sobre a vulnerabilidade do sistema e passaram a ter uma atitude ameaçadora. Felizmente, o doutor Alberto não se deixou constranger, mas foi um clima muito pesado naquela sessão, e eu confesso que, como advogada, como cidadã, eu, naquele dia, fiquei indignada e falei, esse foi o pior julgamento que eu já assisti na minha vida. Depois houve outros piores, como criminalização, criar um tipo penal sem lei. Quer dizer, não tem limites o que o Supremo Tribunal Federal é capaz de fazer, não é, para impor, e o doutor Felipe Jimenez falou da questão do regime totalitário. Aqui nós podemos ficar realmente, muitas vezes nos vemos submetidos, não é, por desrespeito à vontade deste Congresso e à vontade do povo. O senhor, doutor Marcos, o senhor falou da questão que... o senhor expôs aquele vídeo muito esclarecedor sobre nos Estados Unidos, né? Ninguém vai achar que os Estados Unidos têm menos tecnologia do que o Brasil, e lá eles repudiaram a nossa urna. Não, a urna do Brasil nós não queremos, não. Queremos não, nós queremos segurança, porque o cidadão não é um cidadão de segunda, terceira, quinta categoria, como nós somos tratados aqui, e eu denunciei isso naquele julgamento. Que é isso? Nós agora somos cidadãos vira-lata para sermos tratados dessa forma? Não temos direito a sermos respeitados pelo poder público? Nós queremos respeito. E aí o senhor disse, olha, na verdade, a gente nunca conseguiu provar nada, a gente não provou nenhuma fraude, mas é preciso que haja segurança. E eu digo, não cabe a nós, aos eleitores, e nem aos peritos, provarem a fraude. Cabe à Justiça Eleitoral provar que o sistema é seguro, que as urnas não são vulneráveis. E eles nunca conseguiram nos provar isso, simplesmente porque as urnas são inauditáveis. Elas são auditáveis até certo ponto, doutor Carlos. De fato, existem muitos mecanismos de defesa, e nós não achamos que o sistema seja um sistema, um sistema primário, embora seja a urna de primeira geração. Né? Nesse sentido, é primário, sim. Mas, claro que ele tem capacidade de oferecer defesa a ataques, ele pode não ser colocado, né, submetido à rede internacional dos computadores para sofrer esse tipo de ataque,
mas ele é vulnerável e basta uma vulnerabilidade. Basta uma. Ele não tem como ele ser 100% seguro. Então, se ele for 99% seguro, tem 1% de vulnerabilidade, e isso nos deixa insegura e é um ataque à própria democracia. E nós sabemos que ele não é 99% seguro, porque nós temos aqui os nossos especialistas que mostram que há várias formas de fraudar esse sistema, por mais que ele tenha segurança em vários níveis, mas ele pode, sim, ser fraudado em vários níveis também. Então, eu gostaria, eu queria até fazer uma pergunta ao ilustre representante da Procuradoria da República, o que significa... Eu fiquei um pouco na dúvida com o desfecho da sua exposição, quando o senhor falou que é preciso que a gente garanta manter as instituições rígidas. Eu realmente fiquei um pouco confusa, porque... o que nós precisamos manter, em primeiro lugar, não é as instituições livres de qualquer suspeita. Não, elas têm que ser, sim, elas têm nós temos o direito, como cidadão, de suspeitarmos, sim. Talvez não das instituições, mas de pessoas que ocupam cargos nas instituições. Porque as instituições... As instituições são elas que garantem que o sistema democrático funcione. Então, é preciso... Mas as instituições são compostas por seres humanos e eles são falíveis. E aí, se é por má-fé, ou se é de boa-fé, por ingenuidade, por desconhecimento de causa, não nos interessa aqui. Nos interessa que, quando nós votarmos, quando nós exercemos o nosso direito mais básico como cidadãos, que nós queremos saber para onde vai o nosso voto. E nós só saberemos isso, segundo até a Corte Constitucional Alemã, que afirmou a inconstitucionalidade da urna como a nossa, porque diz que o cidadão comum, o eleitor ordinário, médio, ele não tem que ter expertise tecnológica para entender o que acontece com o voto, e aqueles que têm nos provam, nos mostram que a urna não é infalível. Então, nós só queremos saber isso, para onde, para quem vai o nosso voto. E eu tenho a convicção que somente o voto impresso pode nos dar essa garantia. Então, eu realmente gostaria de compreender melhor a conclusão da sua fala e, mais uma vez, inclusive, parabenizar o doutor Felipe Jimenez, que é uma pessoa que tem uma oratória que nos faz visualizar, faz com que as suas palavras sejam transformadas em imagens muito claras nas nossas mentes. Então, parabéns a todos e parabéns, mais uma vez, aos cidadãos que nos acompanham aqui pessoalmente e pelas redes Facebook, YouTube, pela televisão, por todo canto. Cidadãos, vamos ficar atentos. Eu quero dizer ainda que, além da lei que o doutor Marcos citou aqui, que está na CCJ, e eu sou vice-presidente da CCJ, hoje foi lido o relatório da PEC 137, que é a PEC... É 137 mesmo, né? Não sei se é 135, acho que era 132, virou 135, é isso. A PEC 135, que é a PEC do voto impresso de minha autoria. O relator é o deputado Paulo Eduardo Martins, hoje foi lida, pediram vistas. Eu não vou desistir jamais, seja como cidadã, seja como representante do povo dentro desta casa, de lutar de todas as maneiras para que a gente consiga ser respeitado como cidadão. Muito obrigada. Muito obrigado.